Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula de português. E aí, como é que vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Eu espero que sim, viu? Eu estou me cuidando, lavando sempre minhas mãos. Quando eu estou em casa, com água e sabão. Só saio se tiver muita necessidade. Então, eu levo meu álcool gel também para estar limpando minhas mãos. E não esqueço de usar minha máscara quando estou fora de casa, certo, gente? Então, antes de começar nossa aula, a gente vai fazer o quê? Como sempre, falar com o Papai do Céu, né? Porque Papai do Céu tem que estar presente em tudo que nós formos fazer. Antes de qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que pedir a bênção de Papai do Céu, não é isso? Então, vamos cantar a musiquinha? Sou uma criança de Jesus, sou uma criança de Jesus. Abra a boquinha para falar, feche os olhinhos para orar. Sou uma criança de Jesus, sou uma criança de Jesus. Abra a boquinha para falar, feche os olhinhos para orar. Querido Papai do Céu, quero te agradecer por mais um dia, te agradecer pelo pão de cada dia, te agradecer por minha vida, pela vida dos meus familiares, do papai, da mamãe, de todos os meus amiguinhos, dos meus professores. E quero, Papai do Céu, te pedir que nos abençoe, que nos proteja todos os dias de nossas vidas. Esteja sempre conosco em todo qualquer for momento. Amém. Vamos cantar uma musiquinha? Vamos lá, crianças. Vamos lá. Havia um menino, um homenzinho torto, que morava numa casa torta, vivia no caminho torto, sua vida era torta. Onde homenzinho torto, a Bíblia ele encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Gostou? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, vivia no caminho torto, sua vida era torta. Um dia homenzinho torto, a Bíblia ele encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Né, gente? Tudo que é torto, né? Aí, se a gente quiser, Jesus endireita. Então, crianças, vamos para a nossa aula de português? Na nossa aula de português, a gente vai falar sobre tonicidade. O que é tonicidade, né? É a sílaba mais forte da palavra. A palavra uma palavra era escrita com pedacinhos que nós chamamos de sílaba. Então, toda palavra ela tem uma sílaba mais forte, que a gente fala assim com mais forte. Quando a palavra tem acento, fica muito mais fácil para a gente identificar, né? Mas quando ela não tem acento, né? Quando a sílaba não tem acento, aquela palavra sem acento, como é que a gente identifica? Então, eu vou ensinar vocês como é que a gente pode identificar, certo? Por exemplo, eu tenho a palavra mano, né? Ou então, assim, na palavra irmão fica mais fácil a gente identificar a palavra, a sílaba forte, porque irmão termina com ão, né? E ão tem um acento, tem o tio no ar, né? Então, a gente já sabe que mão, irmão, a mão é a sílaba mais forte daquela palavra. Mas, por exemplo, a palavra milho, como é que eu sei qual é a sílaba mais forte? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Quando a palavra não tem acento e você não consegue identificar qual é a sílaba mais forte, o que é que você faz? Você chama, faz de conta que você está chamando uma pessoa e essa pessoa se chama milho. Então, você está passando e ela está do outro lado da rua. Aí você vai fazer o quê? Você vai gritar. Aí você vai dizer bem assim, milho, ô milho. Então, aí a pessoa vai olhar. Em que parte da palavra eu demorei mais? Milho, ô milho. Qual foi que eu falei mais forte? O mi, não é isso? Então,
Então, a sílaba mais forte da palavra milho é mi, entendeu? Outra palavra, quando a mamãe tá chamando você, né? Aí tá chamando, ela sempre demora, você tá longe, né? Ela vai chamar você, ela vai gritar, né? Vai falar mais alto, vai chamar você que você tá longe para ver se você ouve, não é isso? Aí, por exemplo, eu tenho uma coleguinha chamada Sara, a mamãe vai chamar a menina Sara. Aí, como é que ela vai falar? Sara, ô Sara! Ela demorou mais no quê? No sa. Então, a sílaba mais forte da palavra Sara é sa, certo? Quando tem acento, fica mais fácil de você identificar. Mas se não tem acento, então você chama a palavra, certo? E de acordo com a sílaba mais forte, né? A palavra ela pode ser classificada em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vamos ver como é que é isso? Quando a sílaba mais forte for a última, então essa palavra é classificada de acordo com a tonicidade, né, com a sílaba mais forte, ela é classificada como oxítona. Vejam só aqui, ó, por exemplo, a última sílaba a gente conta do final para o início. Então, a palavra café, a sílaba mais forte é fé. Então, nessa aqui tem acento, aí a gente consegue identificar. Então, a palavra paroxítona. A palavra funil. A palavra funil não tem acento. Então, como é que eu sei? Aí eu chamo funil. Ó, funil. Demorei no nil. Então, a última sílaba mais forte, ela é uma palavra oxítona. A palavra caju também não tem acento, não é isso? Mas, se eu for pronunciar, aí eu falo caju. A sílaba mais forte é ju. A última sílaba, caju. Ô, caju. Então, quando eu demoro mais, né, que eu pronuncio com uma forte, então é a última sílaba. Então, a palavra oxítona. Então, quando a sílaba mais forte for a última sílaba, ela é uma palavra oxítona. A palavra paroxítona também, algumas têm acento, outras não. Então, como eu falei sempre, a gente tem que identificar, se não tem acento, a gente identifica chamando a palavra, não é isso? Então, a sílaba mais forte das palavras paroxítona é a antepenúltima. O que é a antepenúltima? Que vem antes da última, não é isso? Não, desculpe, gente, é a penúltima. O que é a penúltima? Que vem antes da última, viu? Lembre-se, palavras paroxítona, quando a sílaba mais forte é a penúltima que vem antes da última. Olha aqui, ó, a palavra banana. Não tem acento a palavra banana, né? Mas se a gente for chamar banana, ô banana, a gente demorou aonde? No na, né? No primeiro na, banana, certo? Mas o primeiro na, a gente fala mais forte, não é isso? Então, a palavra paroxítona, ela não tem acento. A palavra farofa também não tem acento. Aí, qual é a sílaba mais forte? Então, a gente chama farofa, farofa. A gente demorou no ró. Então, é a penúltima sílaba. Então, é a palavra paroxítona. A palavra túnel. Aí é fácil identificar. Tem acento, né? Túnel. Então, a penúltima, né? Olha, penúltima sílaba. Então, ela é uma palavra paroxítona, certo? Então, quando a sílaba mais forte for a penúltima, ela é uma palavra paroxítona. Agora a gente vai falar sobre a palavra proparoxítona. Todas as palavras proparoxítona é mais fácil de identificar porque elas são acentuadas
na antepenúltima sílaba. Tem a última, penúltima e a antepenúltima. Se a gente for contar do final para o início, então é a terceira, né? Do final para o início, certo? Então, ela é a antepenúltima sílaba. Então, todas as palavras pró-paroxítonas, elas são acentuadas. Vejam só. Aqui, ó, óculos, né? Óculos. A gente for separar a sílaba, óculos, óculos, a antepenúltima sílaba. Então, ela é uma palavra pró-paroxítona. Veja que ela tem acento. A palavra médico, médico é uma palavra pró-paroxítona, porque ela tem o acento também, ó. E a sílaba mais forte é mé, né? A gente já sabe porque tem acento. Todas as palavras, quando tem acento, a sílaba mais forte é aquela onde tem acento, não é isso? A palavra pêssego também é uma palavra pró-paroxítona, né? A antepenúltima, e ela tem acento, certo? As palavras pró-paroxítonas são mais fáceis da gente identificar, mas as outras também não são. É só a gente fazer o que eu falei, né? Chamar a palavra, chamar como se estivesse chamando uma pessoa, certo? A nossa atividade está no livro no módulo 3, ó, livro trilha, módulo 3, você tem que pegar o livro, certo? Lembrando que é um módulo 3, certo? Então, vocês vão ver que está na página 18 e tem uma atividadezinha. Na página 18 tem assim, ler os nomes de alguns personagens do nosso folclore. Aí tem, né, porque como esse mês de agosto é o mês do folclore, que é comemorado aqui no Brasil, então essas atividades do livro vai ser mais relacionada ao folclore, certo? Inclusive a leitura está relacionada a isso. Aí tem aqui, ó, ler os nomes de alguns personagens do folclore. Aí tem Cuca, Boitatá, Curupira, Boto, Saci, Lobisomem. Então, vocês vão circular a sílaba mais forte de cada um desses nomes, certo? Aí tem, pronuncia as palavras acima e contorne a sílaba pronunciada com mais forças em cada palavra. Tem a letra B. Alguns dos nomes possuem mais de uma sílaba forte. Aí vocês vejam. Tem alguns nomes, se tiver, você coloca assim ou não. Todas as sílabas que você contornou são acentuadas graficamente, então você vai ver quando você circular. Na página seguinte, na página 19, tem algumas palavras que vocês vão separar. Palavras tem as figuras que vocês vão escrever, né, separando as sílabas, né, separando todas em sílabas. E depois você vai pintar a sílaba mais forte. Como é que você vai saber? Escreve a palavra e chama a palavra como se estivesse chamando uma pessoa. Aí você pinta, pode ser de lápis de cor, pode ser de lápis grafite, certo? Contanto que você pinte. Na página 20 tem assim, ó, leia o texto da quarta capa de um livro sobre o Saci. Então, tem um livro, tem um textozinho aqui que vocês vão ler, né? Depois que vocês lerem, vocês vão fazer o quê? Contorne a sílaba tônica das palavras destacadas no texto. A sílaba tônica é a sílaba mais forte. E quais são as palavras destacadas? Japonês, miçanga, livro, relatos, lugares, urbanos, jardins, histórias, descobrir, facetas, símbolos e brasileira. Vocês vão circular a sílaba mais forte. Na página 21 tem uma historinha, né? A festa dos bichos. Aí tem um dia, Mestre Coelho fez uma festa no mato, foi cachorro e jacaré, gente de mais aparato, rato tocava flauta, periquito no rabecão, caetetu no contrabaixo, cururu no violão, mucuim no clarinete e tatu no bombardão. O pinto ia com os pratos, o carneiro com o tambor, mosquito numa rabeca, era quase professor. Mestre sapo, como chefe, ia feito regador. Aí o que é que vocês vão fazer? Separe em sílaba as palavras em destaque no poema. Quais são as palavras que estão em destaque? Aquelas que estão com a cor mais escura, né? Que está chamando a atenção. Aí vocês vão separar, certo? Embaixo nos quadrinhos, certo?
Na página 22 tem assim, as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, que eu já expliquei a vocês. Aí tem, leia e circule a seguir em voz alta. Círculo, panela e café. Aí vocês vão fazer o quê? Contornar a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra, né? Aí você vai ler em voz alta. Depois, vocês vão colocar aqui no quadro, embaixo, que tem a posição da sílaba tônica, a sílaba mais forte, se é a última sílaba, né? A palavra círculo. Círculo é a última, penúltima ou antepenúltima, aí você marca um X. É para marcar um X. Se é a última, você marca. Se for a penúltima, você marca. Se for a antepenúltima, você marca. Mas é só uma em cada palavra, né? Só tem uma sílaba forte em cada palavra. Da palavra panela e da palavra café também. Na página 23 tem mais atividades, gente. Não é muita coisa, é só mais para circular, colocar nomezinho. Então, não é muita coisa, certo? Então, na página 23 tem, observe as imagens a seguir. Aí tem umas imagens, tem lâmpada, sapato, tem boné, tem camisa, tem dominó e tem lápis. Aí o que é que vocês vão fazer? Vão escrever no quadrinho as palavras, separando as sílabas. Depois vocês vão fazer o quê? Circular, contornar, circular a sílaba mais forte de cada palavra. E embaixo tem as palavras, caso você tenha alguma dúvida como você escreve, tem as palavras embaixo. E vocês vão classificá-las, essas palavras em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, gente, essa aí foi a nossa atividade de português de hoje, certo, gente? Beijos, até a próxima aula. Saudade de vocês.